Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você está cansada de esperar. Talvez você esteja orando há meses e o silêncio parece a única resposta. Talvez você esteja segurando a fé com as duas mãos, enquanto tudo ao redor desaba. Talvez você já tenha até pensado em desistir, só que uma força maior que a sua não deixa. Eu preciso que você ouça isso com atenção. Deus não se esqueceu de você. Ele não está atrasado. Ele não está distraído com outra coisa enquanto você sofre. E o que ele vai te dizer agora pode ser exatamente o que você precisava ouvir antes de continuar. Fique comigo até o final. Porque às vezes a resposta que estamos esperando não vem no formato que imaginamos. Ela vem como uma palavra, no momento certo, através de alguém ou de um vídeo como este, encontrado exatamente na hora em que o coração mais precisava. Existe um tipo de fé que só nasce na escuridão. Não é a fé de quando tudo faz sentido. É a fé de quando nada faz sentido. E você decide confiar mesmo assim. Provérbios 3, versículos 5 e 6 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você não precisa entender o motivo da dor que está sentindo agora. Você não precisa ter uma resposta pronta para explicar por que isso aconteceu com você. Existem perguntas que só serão respondidas do outro lado da espera. E tudo bem não ter essas respostas hoje. A fé que Deus busca não é a fé que entende tudo, é a fé que continua de joelhos, mesmo sem entender nada. É a fé que se levanta de manhã, mesmo cansada, e ainda assim diz: Senhor, eu confio em Ti. Abraão teve esse tipo de fé. Ele recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação, quando já não tinha mais idade para isso. Romanos 4, versículo 18, diz que ele creu em esperança, contra a esperança. Ou seja, mesmo quando não havia mais motivo humano para esperar, ele continuou esperando. Porque a fé bíblica nunca foi sobre as circunstâncias parecerem possíveis. Foi sempre sobre o caráter de quem prometeu. Deus não muda, Ele não falha. E o que Ele prometeu para a sua vida ainda está de pé, mesmo que o calendário ainda não tenha mostrado o cumprimento. Você já ouviu a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 homens jogados numa fornalha porque recusaram se curvar diante de outro Deus. Daniel 3 conta que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E ainda assim, eles não se dobraram. Eles disseram algo que precisa ecoar em você esta noite. O nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar. Mas ainda que não seja, sabei, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses. Ainda que não seja, essa é a fé madura. Não é a fé que só confia quando o milagre já está garantido. É a fé que diz: mesmo que você não me livre desse jeito que eu imagino, eu ainda vou te servir. Ainda vou confiar em você. E sabe o que aconteceu depois? O rei olhou para dentro da fornalha e viu 4 homens andando no meio do fogo. Não 3. Havia alguém ali com eles. Alguém que o fogo não conseguia tocar. Eles saíram da fornalha sem nem cheiro de fumaça na roupa. Deus não os livrou de entrar no fogo. Ele os acompanhou dentro dele,
Talvez essa seja a sua fornalha agora. E Deus não prometeu te tirar dela antes da hora certa, mas Ele prometeu que você não vai atravessar sozinho. Olhe ao seu redor, no meio da sua dificuldade. Ele está mais perto do que você imagina. Talvez a sua fornalha hoje tenha outro nome. Talvez se chame diagnóstico. Talvez se chame conta que não fecha. Talvez se chame solidão, ou uma relação que terminou, ou um sonho que parece ter morrido. Seja qual for o nome da sua fornalha, o mesmo Deus que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego está com você agora. E se Ele permitiu que você entrasse, é porque Ele já decidiu que você vai sair. Talvez não do jeito que você esperava, mas vai sair diferente. Vai sair sem o cheiro do medo que você carregava antes. Vai sair com uma fé que ninguém mais vai conseguir abalar, porque essa fé já foi testada no fogo. Existe uma dor específica em orar e não ver resposta, em pedir e o silêncio continuar, em esperar sem saber até quando. Salmo 27, versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Repare que o versículo fala 2 vezes em esperar, porque Deus sabe que a espera é difícil. Ele sabe que o tempo dele quase nunca é o tempo que a gente pediria. Mas cada dia que você resiste sem desistir, está sendo contado no céu. Cada noite que você continua orando mesmo cansado, tem valor diante de Deus. Cada lágrima que você derramou em silêncio, Ele guardou. Salmo 56, versículo 8, diz que Deus põe as nossas lágrimas no seu odre e as registra no seu livro. Nada do que você chorou foi em vão. Você não está perdendo tempo. Você está sendo formado na espera para o milagre que só será completo quando o tempo dele chegar. E quando chegar, você vai entender por que precisou esperar tanto. Isaías 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Repare que antes de voar como águia, é preciso esperar. A espera não é o inimigo do seu milagre. A espera é o caminho até ele. Deus está usando este tempo para fortalecer coisas em você que só se fortalecem na espera. O caráter, a paciência, a intimidade com Ele. Quando o milagre chegar, você vai carregar ele com mais maturidade do que carregaria se tivesse vindo antes da hora. Salmo 23, versículo 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Repare que o Salmo não diz se você passar pelo vale, diz quando. Vales fazem parte da caminhada de fé. Ninguém atravessa a vida inteira só em montanhas altas e vitórias fáceis. Mas o mesmo Deus que está com você na montanha, está com você também no vale. Ele não desaparece quando as coisas ficam difíceis. Ele não se afasta quando você mais precisa. Na verdade, é justamente no vale que você vai aprender a reconhecer a voz dele mais de perto. Porque no vale, você para de olhar para tantas outras vozes e aprende a escutar só a dele. É no vale que a fé deixa de ser teoria e vira experiência. É no vale que você descobre que ele é fiel, não porque alguém te contou, mas porque você mesmo viveu. Davi escreveu o Salmo 23
Depois de já ter atravessado vales profundos, ele foi perseguido, traído, teve que fugir para sobreviver. E foi justamente por isso que ele pôde escrever com tanta convicção que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltaria. A fé que ele tinha não era teórica, era uma fé nascida de vale em vale, de batalha em batalha. E a sua fé, hoje, está sendo forjada da mesma maneira. Cada vale que você atravessa com Deus vira testemunho para alguém que ainda vai passar pelo mesmo lugar. Mateus 17, versículo 20, diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Talvez você ache que precisa de uma fé gigante para atravessar o que está enfrentando. Mas Jesus não pediu uma fé gigante. Ele pediu uma fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena, quase invisível, mas viva. Você não precisa ter fé para mover o mundo inteiro hoje. Você só precisa ter fé suficiente para dar o próximo passo, para orar mais uma vez, para confiar mais um dia, para não desistir só mais essa noite. E Deus faz o resto crescer. Ele pega o pouco que você ainda tem e transforma em milagre. Lembra do menino com 5 pães e 2 peixes? Não era muita coisa. Mal dava para alimentar uma criança. Mas nas mãos de Jesus, aquele pouco alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobrou. O problema nunca foi o tamanho da sua fé. O problema é em quem você está depositando essa fé. Coloque o pouco que você tem nas mãos dele e observe o que ele faz com isso. Romanos 8, versículo 28, diz: Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que tudo o que acontece é bom. Diz que Deus faz até o que é ruim trabalhar para o seu bem. Assim como uma semente precisa ficar escondida debaixo da terra, no escuro, antes de virar fruto. O que você está vivendo agora pode ser exatamente essa fase. Não é o fim da sua história. É a parte que ninguém vê, mas que está preparando a colheita. Deus não desperdiça a sua dor. Ele transforma cada lágrima em algo que um dia vai fazer sentido. Tiago 1, versículo 3, diz que a prova da fé produz paciência. E a paciência precisa ter a sua obra perfeita, para que você seja perfeito e completo, sem que falte coisa alguma. O que está pesando em você hoje está, na verdade, produzindo em você algo que só a dificuldade consegue produzir. José do Egito passou 13 anos entre a cisterna e a prisão antes de chegar ao palácio. Se alguém tivesse dito a ele no fundo da cisterna que um dia ele governaria ao lado do faraó, provavelmente ele não teria acreditado. Mas cada ano de espera estava sendo usado por Deus para formar o caráter que ele precisaria para carregar aquele chamado. Gênesis 50, versículo 20, traz as palavras do próprio José aos irmãos que o traíram. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê hoje, para conservar muita gente com vida. O que o inimigo pensou que seria a sua destruição, Deus está usando como o alicerce da sua próxima temporada.
Não julgue o que Deus está fazendo pelo que você consegue ver agora. As melhores histórias da Bíblia sempre têm um capítulo de sofrimento antes do capítulo de vitória. E a sua história não vai ser diferente. Antes de orarmos, quero que você entenda uma última coisa. Fé em tempos difíceis não é a ausência do medo, é decidir confiar em Deus apesar do medo. Os discípulos estavam no barco, no meio da tempestade, apavorados, enquanto Jesus dormia. Marcos 4 conta que eles o acordaram gritando: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. E o mar se aquietou e fez-se uma grande bonança. Depois ele perguntou: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Talvez a pergunta de Jesus seja para você, hoje também. Ele não estava dizendo que a tempestade não era real. Ele estava dizendo que a tempestade não era páreo para quem estava com eles no barco. E a tempestade que você está enfrentando também não é páreo para aquele que está com você. Você pode estar apavorado agora, mas Jesus está no seu barco. E quando ele fala, até a tempestade obedece. Vamos orar juntos. Pai, eu trago diante de Ti a minha dificuldade. Eu trago o meu cansaço de esperar. Eu trago as perguntas que eu ainda não sei responder. Mas escolho agora confiar em Ti, mesmo sem entender tudo. Ainda que você não me livre do jeito que eu imaginei, eu ainda vou Te servir. Fortalece a minha fé nesta temporada. Lembra-me de que você está comigo no vale, assim como esteve na montanha. Faz crescer em mim uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas viva e suficiente para o próximo passo. Obrigado por trabalhar, mesmo no que eu não consigo ver. Obrigado por guardar cada lágrima que eu derramei em silêncio. Ajuda-me a não desistir um passo antes do meu milagre acontecer. Ajuda-me a confiar mesmo quando eu não vejo o caminho todo. Se hoje eu estou na fornalha, que eu saia dela sem cheiro de medo. Se hoje eu estou no vale, que eu aprenda a reconhecer a Tua voz mais de perto. Se hoje eu estou esperando, renova as minhas forças para que eu espere sem desistir. Eu creio que Tu estás trabalhando, mesmo no que eu não consigo ver. Eu creio que a minha história ainda não terminou. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Se essa palavra tocou o seu coração hoje, deixe o seu amém nos comentários. E se você está enfrentando uma temporada difícil agora, escreva o seu nome abaixo. Alguém, nesse exato momento, pode estar orando por você sem nem saber o seu nome.